Falando então em direita fragmentada, em Paraná, em união ou falta de união, as articulações para a disputa do governo paranaense, o pessoal está enfrentando realmente um racha entre as lideranças políticas. David de Tasso, ao que eu estou me referindo aqui? É a intenção do senador Sérgio Moro em concorrer ao pleito, que está virando uma crise, porque o partido dele fez a fusão, com o Progressistas, e a intenção do presidente do PP, o Ciro Nogueira, é que o nome da disputa seja o da ex-deputada federal Cida Borghetti. E aí, diante desse racha, alguns prefeitos já até saíram, abandonaram a sigla, e o nome do Moro, então, criando todo esse conflito, porque tem ainda no contexto o Ratinho Júnior, que deve apoiar também um outro candidato, e a divisão entre esse campo ideológico que é a direita, no Paraná. Meus amigos, é o Brasil político em ebulição total. Gerson Peixoto, você acha que ele consegue reverter isso, tentando achar algum partido, uma legenda nanica, algum caminho mais independente, fora dos conchavos, porque ele está pontuando bem? Não, ele não está pontuando bem, ele está destruindo em termos de pontuação, Nesse momento, Sérgio Moro tem... Não, está muito alto, está acima de 30%, quase 40% em relação à intenção. Então, assim, a Cida Borghetti é a esposa do Ricardo Barros, que é, por assim dizer, o manda-chuva, a pessoa ali, o grande cacique partidário do PP no Paraná, e ela seria a visão do Ciro Nogueira, que se deveria defender ela. No entanto, ela não está pontuando nessas pesquisas, enquanto o senador Sérgio Moro está em primeiro lugar incontestável. Agora, vale lembrar que essa é uma decisão da federação. E aí, o União Brasil, na figura de seu presidente, Rueda, também tem voz e poder. A diferença é que Ciro Nogueira, ele parece ter agora como propósito causar desavenças dentro do União Brasil. Porque nós vimos ele brigando com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agora vemos essa situação em relação ao senador Sérgio Moro. Então, para uma federação que talvez o ponto principal seja essa união, ficar lavando roupa suja fora de casa, ficar prometendo os rios e fundos e ignorando que o União Brasil é um partido forte, poderoso também, na minha visão, é uma péssima escolha estratégica. Agora, a verdade seja dita, Moro está se articulando ali no Paraná para viabilizar essa candidatura. A última coisa que existe no União Brasil, sejamos sinceros, é união. Zero. Verdade. Zero. Vamos com o Mano Ferreira. Eu ia falar justamente isso. Como no Brasil, o nome dos partidos, que geralmente quer dizer o oposto. Progressista. Então, a federação União Progressista é, na verdade, a desunião conservadora. É uma loucura o que a gente assiste e vive no Brasil. Total. Mas, falando da situação do senador Sérgio Moro, é impressionante como ele tem tido, em toda a sua carreira política, uma dificuldade muito grande de articulação. Todas as vezes que nós vemos o senador Sérgio Moro precisando fazer uma coalizão, entrar numa bola dividida, ele apresenta dificuldades de ter adesão junto à classe política, em boa medida em função do seu histórico de combate à corrupção como juiz na Operação Lava Jato, que deixou muitos políticos traumatizados até hoje. Mas em outra parcela também em função do modo como Moro faz política. Todos lembram da forma um tanto atabalhoada que ele saiu do Podemos, que havia feito um lançamento de pré-candidatura nacional de Sérgio Moro à presidência da República, e com isso várias peças do xadrez se moveram, pessoas saíram de seus partidos e foram ao Podemos para apoiar aquele projeto presidencial. Movimentos também. Exato, houve muita... Porque quando a gente fala de um desenho de candidatura majoritária, como é uma candidatura ao governo ou uma candidatura presidencial, todas as chapas de deputados estaduais, deputados federais, acabam se movimentando no entorno dessas candidaturas majoritárias. Então, alguém que vai representar um projeto majoritário não pode pensar exclusivamente no seu próprio interesse. Quando você faz um movimento para um lado e depois da onde Ronaldinho Gaúcho toca a bola para o outro, você gera toda uma desorganização no campo que estaria ao entorno da sua candidatura. E isso, com o tempo, vai gerando mais dificuldades. Você perde credibilidade e essa é uma moeda muito importante
importante na construção de coalizões e articulações políticas. Eu acho que o primeiro ponto que você identificou é principal. A questão do trabalho dele à frente da Lava Jato. Porque vale mencionar que existe esse trauma mesmo no universo político, uma visão negativa da Lava Jato, porque antes da Lava Jato, os políticos jamais tinham passado aquele período atrás das grades e tinham esse medo de chegar até eles. Inclusive, o próprio Ricardo Barros acabou, naquela época, sendo alvo de uma das operações que estava ali ligada à Operação Lava Jato. Então, imagine só todo esse trauma, toda essa situação que se trouxe. Obviamente, não é fã do trabalho do senador Sérgio Moro. Isso aí, o agora ex-ministro do governo Bolsonaro, né, tá mirando aí o Palácio Iguaçu, talvez como independente, com apoio de outras pessoas. De um lado, a marca Lava Jato, como a Jess disse muito bem, que polariza, né? Muita memória afetiva, mas também muito trauma envolvido. E, por outra, sai da atabalhoada do governo Bolsonaro em 2019, se não me engano, né? Ou 2020? 2020, mas assim... Eu já vou contigo aqui, não sei antes, David, eu vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta para vocês já já. David, por favor. Eu acho que ele não saiu mal, não, do governo Bolsonaro, viu? Apesar dos bolsonaristas não gostarem dele, ele trouxe um aspecto que, assim, olha, eu estou saindo do governo, mas por um motivo, porque eu não concordo com essas decisões que estão sendo tomadas, até de uma possibilidade de interferência na Polícia Federal. Então, acho que isso traz uma maior isenção em relação a ele. Gravíssima de interferência política indevida, patrimonialista na Polícia Federal para proteger um filho de Bolsonaro, inclusive uma investigação que está sendo ressuscitada pela Procuradoria-Geral da República. Trouxe essa informação, mas por quê? David, você não acha que a maior confirmação de que foi atabalhoada foi o fato que ele botou o rabo entre as pernas e fez um cálculo político e esteve de volta ao lado do próprio Bolsonaro meses depois? Eu não interpreto disso. Um ano depois? 2 anos? Foi depois, bem depois. Mas eu não interpreto dessa forma. Eu interpreto que, assim, eu não quis compactuar com isso, por isso eu saí do governo. Não, o Moro não é. O Moro não dá para enquadrar o Moro como bolsonarista. Eu acho que isso não dá. Agora, a grande questão é que no segundo turno, ele apoiou o Bolsonaro em detrimento de apoiar Lula. Eu acho que seria mais confuso se fosse o inverso. Exatamente. Depois de todo o processo ali da Lava Jato, todas as denúncias, os próprios pontos que ele defende, se ele tivesse aparecido com Lula. Então, acho que isso não faria sentido. Agora, a realidade é que o senador Sérgio Moro, quando saiu do governo Bolsonaro, muita gente falava, agora acabou. E naquela eleição que ele concorreu ao Senado, todo mundo dava certo que ele não ganharia. Ele foi e ganhou. Então, ele vem de uma longa trajetória de vitórias e de realmente conseguir. Eu acho que no caso do governo do Paraná, o mesmo pode acontecer. Lembrando que a gente não citou uma vez só aquela quase morte política dele também, que ele sobreviveu. É um julgamento que quase removeu os direitos políticos dele, né? Abuso de poder econômico, que muita gente da imprensa... Não, vai ser cassado. Não foi cassado, segue senador da República. Enfim, protagonizou alguns episódios aí constrangedores já no mandato e tal, aquele suposto voto ou não voto no Dino, aquela foto das imagens, das mensagens que ele estava trocando, enfim, que acabou gerando um constrangimento. Não está sendo fácil ser Sérgio Moro, mas de fato ele é um sobrevivente político, isso ninguém tira dele, e isso mostra uma resiliência política que é rara. E a popularidade dele no Paraná, na chamada República de Curitiba... Deve incomodar muita gente. É algo incontestável, né? Todos sabem que Moro é muito admirado pela população paranaense. Pura verdade.